Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição. E lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias, e você que está em casa, nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, nos acompanha pelas mídias sociais. Nós já vivíamos há pouco tempo a comemoração da ressurreição do Senhor, e está aqui, como afirma o Catecismo da Igreja Católica, lá nos parágrafos 997, 98, quando fala a respeito da ressurreição, aqui está o coração da nossa fé. Desde os inícios, os apóstolos acreditavam na ressurreição porque fizeram uma experiência com Jesus, o ressuscitado. É verdade, sim, que ainda antes de Jesus haviam sombras de dúvidas com relação à vida eterna, com relação à ressurreição. O Antigo Testamento, o livro dos profetas, os Salmos, dão uma pincelada, dão apenas uma ideia do que seria a vida após a morte. Mas, concretamente, em Jesus, nós professamos a nossa fé e ficou mais clara a fé na ressurreição, a doutrina a respeito da ressurreição. E os apóstolos, meus irmãos, é claro, eles fizeram a experiência, então, com o Cristo ressuscitado e transmitiam essa boa notícia. Cristo ressuscitou, aleluia, está vivo. Então, era essa fé dos apóstolos, essa fé dos santos, é esta fé da igreja. Então a nossa vida também tem sentido por causa da ressurreição. E a nossa vida deve ser um louvor a Deus por esse Cristo que está vivo e ressuscitado. Essa é a nossa fé, meus irmãos. E Jesus, nesse encontro que ele teve com os saduceus, nós escutávamos agora há pouco, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aí propuseram aqui, eu até acho engraçado essa passagem aqui, esse caso que foi apresentado para Jesus. Os saduceus dizendo dessa viúva. Ela ficou viúva várias vezes, 7 vezes viúva. Talvez alguns que estão acompanhando neste momento, você, meus irmãos que estão aqui, talvez já teriam entendido logo, não é para eu casar, porque 1, 2, 3, 4, não, já vou parar aqui, porque não é possível, Mas brincadeiras à parte, foi até o 7º. Olha só que caso os saduceus apresentaram para Jesus.
Ah, mas quando ela morrer, e aí morreram todos e morreu ela também. Ela vai ser esposa de quem? Porque os 7 tiveram ela como marido. E aí Jesus, olha, vocês estão muito enganados, porque na ressurreição não vai precisar preocupação com isso não, né? Alguns vão louvar já a Deus, ai, obrigado, lá no céu não tem esposa, então não tem marido, não tem filhos, talvez muita gente já está louvando a Deus aí, né? Calma aí, né? Mas lá não vai ter preocupação mesmo, minha gente. Lá não vai precisar preocupação com as contas, não teremos preocupações com a educação dos filhos, isso vai ficar tudo aqui na terra. É claro, com a graça de Deus, se a gente chegar lá no céu, né? Então vamos batalhar, vamos viver a santidade para poder chegar lá no céu. Mas lá não haverá preocupações com louça, com cuidar de casa. Lá é só o louvor a Deus. Lá nós vamos engrandecer o nome de Deus. Lá a gente vai cantar os cânticos a Deus. Lá ninguém vai desafinar, graças a Deus. Aqui a gente desafina ainda, aqui a gente falha ainda, né? E quem não canta também desafina, porque prega errado, porque fala errado, porque conduz a vida errada. Mas lá, minha gente, a gente não vai pecar mais. Lá a gente vai contemplar a Deus, lá a gente vai louvar a Deus, e lá com a graça de Deus, se a gente chegar, né, ao grau de santidade, a gente vai também interceder por aqueles que estão aqui na terra. Mas lá nós não teremos mais estas preocupações que nós temos aqui. Garantiu-nos Jesus. Lá não precisa ter esta preocupação. E depois ele citou o episódio de Moisés, para dizer que Deus é um Deus dos vivos, que os mortos ressuscitam. Ele citou Êxodo 3, capítulo 3, versículo 6. Ele se apresentou lá na sarça ardente a Moisés como Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esses patriarcas já tinham morrido já. Então por que foi citado? Porque eles estão vivos, de alguma maneira eles já estavam vivos. É a fé na ressurreição. E é claro, depois, através da paixão do Senhor, através da sua morte na cruz, e depois ao 3º dia, ele ressuscitou, isso ficou mais evidente. Os apóstolos foram testemunhas da ressurreição, e mais alguns foram testemunhas da ressurreição. Meus irmãos, a nossa fé é na ressurreição, e os apóstolos fizeram questão, é claro, de guardar isso e de transmitir a fé na ressurreição, de guardar, de fazer a experiência com a ressurreição, mas de viver a ressurreição. Eles não somente pregavam a respeito da ressurreição, mas viviam a ressurreição. Nós, cristãos, católicos, precisamos professar a nossa fé na ressurreição e viver a ressurreição. O que é viver a ressurreição? Viver o homem novo, viver a mulher nova. E hoje nós comemoramos estes santos, São Carlos Luanga e também companheiros mártires, que guardaram a fé na ressurreição, que guardaram a fé na pureza. Nós encontramos este rei desse tempo aqui, de Uganda, né, lá na África, entre os anos 1885 e 1887, não está tão longe assim, mas este rei Muanga perseguia os cristãos e queria que esses cristãos, que Carlos e companheiros pecassem contra a pureza, mas eles se mantiveram firmes. Por quê? Por causa da fé na ressurreição. Eu preciso me manter puro também para ressuscitar dos mortos, para a ressurreição da vida eterna. Então era muito claro isso para os apóstolos, para os santos, para estes mártires. Era necessário manter a pureza. E aí eles foram mártires porque não se entregaram aos desejos carnais deste rei. Meus irmãos, hoje, mais uma vez, vamos professar a nossa fé na ressurreição, vamos viver a nossa fé na ressurreição, vamos guardar a pureza. Pureza, juventude, desafios, foi o que nós escutamos também na primeira leitura, onde São Paulo escreve ali a Timóteo jovenzinho, né, ainda jovem, conduzindo aquela igreja, e ali conduzindo a sua igreja enfrentou os desafios.
Basta nós pensarmos, não é? Quando a gente está com um problema muito grave, em quem a gente vai? Em alguém jovem ou mais experiente? Alguém mais experiente. Quando o nosso problema é grave na saúde, não, tem que procurar um profissional que saiba muito bem disso aqui, um especialista. Vai em alguém que é mais experiente, não vai no jovenzinho, né? Normalmente é assim. Então, Timóteo estava enfrentando essas dificuldades ao estar à frente daquela igreja. E aí São Paulo, como um pai, como alguém que acompanhou Timóteo, sabia da sua conduta, sabia da sua fé, escreveu a ele: olha, calma aí, que ninguém possa te desprezar por ser jovem, mas guarda a fé. Olha, se lembre da imposição das mãos, do dom que você recebeu. Reaviva esta fé. Meus irmãos, neste dia, renovando a nossa fé como Timóteo, renovando a nossa fé na ressurreição, como o Senhor nos diz no Evangelho, e renovando a nossa pureza como os mártires, vamos pedir essa graça a nosso Senhor, de vivermos a nossa vida, vivermos uma vida santa, para também chegarmos à ressurreição, para também chegarmos à vida eterna. Assim, a fé em Cristo, vivo e ressuscitado, foi transmitida de geração em geração, até chegar os nossos tempos, até chegar o tempo desses mártires que nós comemoramos hoje. E por que esses mártires foram capazes de morrer pelo Cristo? Exatamente por causa da fé na ressurreição, porque queriam e guardaram a pureza, porque acreditavam na vida eterna. Será que nós temos coragem também de morrer pelo Cristo? Ou será que nós temos medo ainda da morte? Se a gente ainda tem medo da morte, minha gente, é porque ainda falta a nossa fé na ressurreição. Se a gente ainda tem medo da morte, ainda a nossa fé na ressurreição precisa ser aí mais firmada. Então vamos aproveitar hoje e renovar a nossa fé na ressurreição e pedir a graça a nosso Senhor, de quando o Senhor nos chamar, nós estejamos prontos e não tenhamos medo da morte. Se nós morrermos em Cristo, a palavra de Deus nos garante, nós teremos o céu. Não importa como nós vamos morrer. O importante é morrer em Cristo. Se a gente vai morrer mártir ou não, já é outra história. O importante é morrer em Cristo. Não tenhamos medo. Ah, mas o que vai ser da minha família, o que vai ser do meu filho? Nosso Senhor vai cuidar. Você está pensando que isso é necessário? Isso não é necessário, não. Depois a vida vai continuar aqui. Outro padre vai substituir o padre Márcio, outro músico vai vir, vai cantar, vai tocar. A vida vai continuar. Nós não somos necessários. Claro, Deus nos quis assim. Deus nos quis. Hoje, aqui, Deus te quis aí, nesse local que você está. É maravilha, Deus seja louvado por isso. Mas não pensemos, Deus vai sentir tanta falta de mim. Não vai sentir tanta falta, não. As pessoas vão sentir tanta falta de mim, depois vão esquecer. A vida vai continuar. Toca a sua vida, meu irmão. Toquemos a nossa vida. Creiamos na ressurreição, na vida eterna. E é claro, sim, vamos deixar bons rastros para quem tem filhos, né? Deixa bons rastros para os seus filhos. Vamos deixar um bom rastro para a nossa sociedade. Mas vamos professar a nossa fé na ressurreição, vamos viver a ressurreição, vamos viver a pureza, tendo em vista a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a fazer um caminho, então, de santidade, de fé na ressurreição, reavivando sempre a nossa fé e guardando a pureza, para que a gente possa um dia chegar ao céu. Inclina um pouquinho a sua cabeça e faça a sua oração, pedindo essa graça a Deus, de professar sempre mais a fé na ressurreição, de reavivar esta fé que você já tem, mas que precisa ser reavivada, precisa ser novamente professada, precisa ser vivida. Dá-nos essa graça, Senhor, e dá-nos a graça também da pureza. Senhor, pureza no olhar, pureza nos sentimentos, pureza no contato com as pessoas. Dá-nos a pureza, Senhor, para que nós possamos um dia chegar ao céu, chegar à eternidade. Tudo isso, Senhor, nós pedimos
por intercessão de São Carlos e companheiros mártires que guardaram a pureza, que foram capazes de derramar o seu sangue por causa do Senhor, por causa da fé. Senhor, em tempos difíceis, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós possamos não arrefecer na fé, mas permanecer na fé. E se o Senhor nos chamar para o martírio, sim, que nós possamos ir de bom grado, acreditando na vida eterna. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta comemoração. Dá-nos a graça, Senhor, da fé na ressurreição, de reavivar a nossa fé e da pureza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.